Você sabia que todos os problemas da sua vida são os problemas emocionais? Tudo. Mesmo que você tenha dinheiro, tenha uma família, tenha um trabalho, uma profissão, fez faculdade, mesmo que você esteja posicionado no sistema, vamos dizer assim, no sistema. Mas, apesar de tudo isso, você ainda continua com um problema. E o seu problema é emocional. Por que isso? Imagine comigo você estar num local, vamos supor no seu local de trabalho, e alguém pede para você algo que é para te prejudicar. Entretanto, nem a pessoa que lhe pede está consciente de que está te prejudicando, tanto quanto você também não tem consciência que está sendo prejudicada. Embora depois de ter acontecido, depois de ter concretizado, depois da pessoa te pedir e você servi-la, ajudá-la, favorecê-la, depois que aconteceu isso, você vai sentir uma energia negativa. Ou seja, você aceitou ajudar aquela pessoa por um pedido dela, mesmo você não querendo no seu íntimo, mesmo no seu íntimo você não querendo ajudar ela, na verdade você não estava ajudando, você estava sendo manipulada, e como eu disse, nem ela própria estava tendo clareza, consciência que estava te manipulando, e nem você estava tendo consciência que estava sendo manipulado. Então isso é um problema emocional, porque no ato, embora você no fundo tenha consciência de que está se prejudicando, você ainda diz sim. Você diz sim porque não conseguiu dizer não. E você não diz não, não disse não porque você tem problemas emocionais. Porque você não teve força para dizer não. Você diz sim e depois você criou na sua cabeça, inventou um punhado de coisa, né? Conversou ali com seus pensamentos, em que você estava ajudando e que depois essa pessoa poderia te ajudar numa outra, né, numa outra situação, numa outra oportunidade. Então, se você não conseguiu dizer não para essa pessoa nesse momento, no ato que ela te propõe um negócio injusto que está te prejudicando. Vou te dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com um amigo meu. Ele estava no trabalho, cujo trabalho vendia salgados, e ele, por sua vez, era entregador desses salgados. E a outra pessoa é a que fritava, né, que preparava o salgado para ele entregar. Então, essa pessoa que preparava o salgado para ele entregar, cometeu lá um deslize, um erro, que, na verdade, eu nem sei se ela cometeu esse erro, mas o fato foi que a cliente que pediu o salgado não gostou do salgado e pediu que fritasse novamente, fritasse um outro salgado. Então era uma situação que cabia a ela, a pessoa que estava fritando o salgado, resolver. Então a cliente pediu o salgado, não quis o salgado, pediu para fritar de novo, e aí voltou aquele salgado que estava frito
voltou e aí ela pegou um outro salgado para fritar. No seu entendimento, deixa eu explicar melhor, deixa eu ser mais claro para você entender. Ela fritou o salgado, porém o cliente achou que o salgado estava meio cru por dentro, frio por dentro. Segundo ela, isso às vezes acontece, porque é um salgado o qual é congelado. Segundo a menina que frita o salgado era congelado. Então o que ela fez? Ela sugeriu que colocasse no micro-ondas. Que no micro-ondas ele ia, né, aquecer por dentro e ia voltar ao normal. Mas a freguesa, a cliente, não aceitou. Então ela teve que separar aquele salgado do lado e fritar um outro novo. E isso ela fez. Então, o meu amigo, o rapaz que entregava o salgado, ele tem direito a um salgado, né? Como ele trabalha ali, ele ganha X e mais um salgado aí no final do expediente. Ou no meio do expediente, o horário que ele preferir. E aí o que foi que aconteceu? Essa menina que frita o salgado propôs a ele, né, que ele comesse aquele salgado, né? Aquele salgado que estava cru por dentro ou poderia aquecer no, no lá no micro-ondas. Ela sugeriu isso. E aí, o que aconteceu? O meu amigo, ele sorrindo, né, de bom humor inclusive, ele perguntou para ela: quanto você paga para mim deixar de comer o meu pastel lá quentinho, para mim comer esse salgado que já passou, né, por uma pessoa, e aliás não é o salgado que eu gosto. Veja bem, não é o salgado que eu gosto, ele falou. Quanto você paga para mim fazer isso? Aí foi que ele falou que não, né? Ele falou: acho que não, não vou querer não, não vai dar não. E aí a menina se sentiu ressentida, né? Ela se ressentiu no primeiro momento, conseguiu disfarçar durante o período de trabalho, né? Não deixou transparecer tanto, mas ela argumentou: puxa, mas você poderia ter feito isso para mim, né? Nós somos colegas de trabalho e você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Por que ela estava querendo, né, manipulá-lo? Porque ela achou que ela ia ter que pagar o salgado do bolso dela para a patroa. Então, para ela não pagar esse salgado para a patroa, ela queria enfiar esse salgado no colega de trabalho, né? Segundo ela, o colega de trabalho tinha a obrigação de ajudar ela nisso, para ela não pagar. Só que ela deveria, né, ela tinha a opção de falar com a patroa, que já que acontece isso outras vezes, né, conversar com a patroa, explicar o que aconteceu, para ela não precisar pagar, porque se for assim também ela fica no prejuízo. Então ela faltou argumento da parte dela com a patroa, e para ela não ter essa conversa difícil com a patroa, ela quis manipular, né, facilitar, se aproveitando, né, ali do seu colega de trabalho. E o colega de trabalho, por sua vez, teve argumento, não quis, não aceitou. Não, não quero, não vai dar não, você paga? Não, eu vou deixar de comer meu pastel quentinho para comer esse salgado aí já. Não, não quero não. Então você entende que foi problemas de emoções, né? A menina com problemas emocionais não conseguiu, né, ver essa opção, ou se conseguiu ver, não teve a coragem de procurar a patroa para, né, para explicar a situação e ela não ter que pagar, porque no caso se acontece isso várias vezes, então ela não tem essa obrigação de ficar pagando por problemas que acontecem, é natural acontecer ali na empresa. Ela não tem essa obrigação de pagar. Então, por ela não ter essa, né,
essa coragem de, né, ter uma conversa difícil com a patroa, ela tentou manipular o seu colega de trabalho, o qual não se deixou ser manipulado. Logo de pronto ele disse não, não aceitou. Então isso é um problema emocional. Pessoas têm problemas, tanto a moça quanto o rapaz têm problemas emocionais. E no meio dessas emoções as pessoas procuram manipular umas às outras, né? Ela procura o meio mais fácil para resolver o problema dela, mesmo que esse meio prejudique o outro. E se o outro não tem consciência que está sendo prejudicado, acredita que está ajudando o outro, ele também está sendo manipulado, né? Está sendo manipulado, não tomou consciência disso no ato, né? Porque ele toma consciência depois e depois fica com a frustração ainda, né? De ter feito algo que no fundo, no seu íntimo, ele queria ter dito não. E aí, às vezes a pessoa fala, né? Igual ela falou, mas nós somos colegas de trabalho, eu te ajudo e depois, na oportunidade, você me ajuda. Isso não é ajuda. Né? Quando a pessoa não resolve o problema dela e quer jogar a responsabilidade para o outro resolver para ela, isso não tá sendo ajuda. Está sendo um meio de se aproveitar do outro porque ela não conseguiu resolver o problema dela. Ela não teve coragem de resolver o problema dela. Agora, se fosse de fato ajudar ela, ela podia ter perguntado a opinião. Né? Como que eu faço aqui nessa situação? O salgado foi assim, assim, assado, o cliente não quis, como que eu faço? Eu vou ter que pagar? Se ela pede a opinião, né, do parceiro de trabalho, aí ela estava pedindo uma ajuda. Mas ela logo de pronto, ela quis, né, jogar o problema para ele resolver para ela. Isso não é ajuda. E voltando a dizer, isso é problemas emocionais. Por isso que as pessoas são enroladas, manipuladas, e quando a pessoa tem problema emocional, ela age muito naquela questão de bonzinho, né? Para não ficar mal, por exemplo, com a colega de trabalho, ele poderia ter, não, eu me diminuo, né? Eu fico no prejuízo para não chatear ela, para não ressentir ela, né? E aí você se coloca como bonzinho, achando que vai ser valorizado por essa pessoa, né, no futuro. Não vai ser valorizado. Não vai ser valorizado. Ou às vezes essa pessoa pode até, né, te ajudar ou fazer da mesma forma, acontecer alguma. Só que isso vai ser um querendo se enrolar no outro, fica amarrando, né, enrustindo, dificultando, atrasando o processo da pessoa se manifestar, de expressar realmente o que sente. Então, esse é só um exemplo de pessoas com problemas emocionais. Problemas emocionais têm uma infinidade de comportamento que, né, que são emocionais. A pessoa não se manifesta, não se expressa porque tem problemas emocionais. Pessoas que se alteram na comunicação, né, que fala aos gritos, que é precipitada, pessoas que não conseguem raciocinar, parar para pensar quando houve qualquer tipo de provocação, pessoas né, que reagem a qualquer tipo de manifesto, provocação, xingamento, crítica, pessoas que nutrem sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, né, sentimento de culpa, até que sentimento de culpa, inclusive, problemas emocionais. Problemas emocionais por falta da pessoa não conseguir gerir o que ouve, né, o que recebe. Ela, no impulso, ela já detona, já fala tudo que ela, né, que está ali entrando em conflito dentro dela. Então ela não está conseguindo gerir aquele conflito, ela não está conseguindo se organizar dentro dela, e ela dispara, né? É automático isso, porque ela não teve um estudo, um gerimento, né? Ela não conseguiu gerir as suas emoções, gerir os seus sentimentos, pensamentos, ela não conseguiu gerir isso, e logo de pronto ela já soltou
aquilo que foi mais próximo daquilo que ela entendeu, da percepção que ela teve, né? E às vezes não era nada daquilo, né? A pessoa, ou às vezes até é, né? Tem muitas pessoas que provocam umas às outras, mas não é no intuito de feri-la, não é no intuito de magoá-la, não é no intuito, né, de uma série de coisas. O intuito, às vezes, dela é só se divertir, né? O intuito dela é só se divertir. E se ela encontra em você uma pessoa fraca, né, uma pessoa que reage, né, uma pessoa que chora, que reclama, ou que tenta rebater, né, então para ela isso também é um divertimento. Ela se diverte naquela interação a qual você está contribuindo, favorecendo a ela cada vez mais brincar, a tirar sarro, a provocar você. Você está dando abertura para ela continuar com aquele comportamento, o qual ela está se divertindo. Né? E ela se diverte, as pessoas se divertem às custas de quem está fácil, a quem está aberto, né? Para deixar ela se divertir. Até mesmo, inclusive, tem pessoas que são fofoqueiras, por exemplo. Pessoas que são fofoqueiras, por exemplo, ela fala para quem está aberto a ouvir. Pessoas que vivem falando asneira, falando coisas né, que faz sentido só para ela continua falando para quem está dando ouvido, para quem está dando confiança. Se você não dá ouvido, não dá confiança, não dá abertura para ela continuar com aquele papo que só faz sentido para ela para de falar para você, ela vai falar para outra pessoa. Eu já passei muito tempo, né, perdido nessa questão, achando que eu estava certo e estava me desgastando, me frustrando, me carregando. Eu estava, né, ficando, estava insuportável carregar aquela energia negativa. Eu estava desgastado emocionalmente de ficar ouvindo coisas que eu não estava a fim de ouvir. E eu ficava ali, de pronto, dando atenção, achando que eu estava ajudando aquela pessoa. De fato, eu estou ajudando ela a concretizar o intuito dela, que é se divertir, que é se desabafar, que é, né, passar o dia, perder o tempo dela, gastar o tempo que ela optou em agir daquela forma. Para ela é um alívio achar alguém que está a fim de ouvir aquilo que ela tem para falar. Só que se não é do seu interesse, por que você vai dar ouvido? E se você dá ouvido, né, por que você fica nervoso, irritado, carregado, sobrecarregado emocionalmente? Porque você não é obrigado. Mas tudo isso é problemas emocionais. Né? Problemas emocionais é adquirido na infância e eu tenho, né, a solução para você curar essas emoções suas. Tá? Eu tenho essa solução e foi aprendida, né? Tomei consciência desta cura. Não foi assim do nada, foi com experiência muito grande. Hoje eu estou com 55 anos e tive problemas emocionais desde criança. Desde os meus 6 anos eu lembro que eu tinha problemas emocionais, né? Que eu não conseguia gerir as minhas emoções e a minha vida era o caos. Minha vida foi o caos durante muitos anos. E hoje eu estou melhor gerindo as minhas emoções. Tenho mais controle sobre as minhas falas, sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu falo. E eu não fico dando confiança, né, para as pessoas que vêm falar comigo aquilo que não me nutre. Né? Eu não dou confiança. É claro que eu não maltrato a pessoa, não sou indiferente, mas eu não dou confiança. Se eu entendo no ato que a pessoa está apenas querendo amenizar, né, expressar algo, né, nela que não está me agradando, a não ser o seguinte,
E também tem exceções, a não ser o seguinte, que você é um profissional, né? Você é um terapeuta ou um psicólogo e você está, né, agindo profissionalmente para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Mas só que aquilo que a pessoa vai dizer não tem nada a ver, né? Ela está buscando ajuda. Na verdade, quando uma pessoa procura um psicólogo ou um terapeuta, ela está buscando ajuda, ela está querendo melhorar alguma coisa nela. Agora, tem muitas pessoas, né, que eu já presenciei isso, que buscam um psicólogo para falar mal de outras pessoas. Eu, inclusive, fui esse tipo de pessoa que já procurei psicólogo para falar mal de outras pessoas, que as outras pessoas estavam me incomodando, né? Mas quem estava buscando esse incômodo era eu que estava, né, me incomodando, me irritando, me perturbando com coisas que não era da minha ousadia, não era da minha ousada, não era de mim, não estava sob o meu controle. Então isso estava me incomodando. Então tudo aquilo que não é do seu controle não pode se incomodar. O que você pode fazer, aquilo que não é do seu controle, é se afastar. É se afastar, é se acalmar, é se aquietar, ficar em silêncio, fechar a boca. Não está sob o seu controle, então calado, quieto, longe. Até mesmo o olhar, você deu confiança com o olhar, você atrai. A pessoa está buscando um olhar. Você deu trela no olhar, é você que ela vai atrás. Você é o alvo. Você é a presa. Então, como eu disse, eu tenho a solução para tudo isso, né? Vou deixar, agora não, mas no próximo vídeo eu quero deixar um link, né, na descrição desse vídeo para que você procure uma mentoria comigo, que eu vou te ajudar, né, nesse sentido de curar as suas emoções. Existe um processo para você curar as suas emoções. E esse processo tem um método, né, tem um método cauteloso, por etapa, não é do dia para a noite, tá? Não é do dia para a noite. É preciso tempo para isso. Então, no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais a respeito disso, tá? Existe um método o qual você vai curar as suas emoções aos poucos. É preciso você ter uma visão, né, do mundo lá fora, uma visão, um entendimento, né, de como as pessoas são e principalmente ter uma visão de como você é, com quem você está lidando. Porque todos nós, sem exceção, quando nascemos, a gente é bombardeado por informações, por energias positivas ou negativas, na grande maioria das vezes é negativa, que vai nos influenciando, e também nos dominando, nos programando, né? Vai nos programando. Programação essa que vai nos dirigindo, que vai criando hábitos, comportamentos, sentimentos e pensamentos, todos automáticos. Ou seja, de um tempo depois que você passa de criança para frente, você já está programado, você vai agir por si só, você não é mais dono de si. Toda a sua ação vai ser automática. Você vai agir por impulso, baseado naquilo que está dentro de você. Quando você vê, você já fez. E aí você não sabe por que a sua vida está do jeito que está, né? E também não tem consciência de que isso está acontecendo. E o que precisa fazer é reprogramar. E para reprogramar é preciso curar as emoções.
E nas emoções existem vários tipos de sentimentos. Sentimentos de ódio, rancor, inveja, sentimentos de vingança. Tudo isso são emoções a qual a maioria não tem consciência. Quando você toma consciência disso em você, aí é é um meio para se curar. É o começo da cura. Leva tempo, mas para quem quer se curar é possível. Voltando e repetindo, eu fui uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Fui descontrolado emocionalmente, magoei muitas pessoas, saí muito magoado, sentimento de culpa, tive problemas com droga, com saúde mental, bebida, remédios, enfim, e hoje eu estou aqui curado emocionalmente, mais tranquilo para lidar, né, com as interações com as pessoas, com todas, lidar com todo mundo. Tem as pessoas que às vezes são negativas, a gente até interage com elas, mas é uma interação curta, longa e assertiva, sem propósito, porque a gente enxerga também. Quando você cura suas emoções, você começa a enxergar também melhor, né? E a maioria delas percebe, né? Quando você enxerga bem, elas percebem que você está enxergando bem, então as pessoas negativas raramente se aproximam de você. Falou? Se foi relevante, se fez sentido para você, se inscreve e aguarde o próximo vídeo para a gente falar a respeito dessa mentoria, né, que eu estou criando aí, estou trabalhando nesse projeto para poder ajudar as pessoas na cura das suas emoções. Porque se você não tem equilíbrio nas suas emoções, a sua vida é atribulada. Você não sabe por que a sua vida está dando errado. Ok? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.